Boa noite, alunos de estágio, alunos do curso de letras. Eu venho hoje, nesta aula eu vou conversar com vocês sobre a organização do documento curricular para o Goiás, da BNCC, para vocês entenderem um pouco mais sobre o currículo, com o qual vocês vão trabalhar, Como eu já falei em alguns áudios atrás, o documento curricular para o estado do Goiás é o nosso currículo, E ele é a ferramenta básica para o trabalho do professor. Então, muito importante, fundamental, imprescindível que todos os alunos do curso de letras conheçam, Tendo em vista que estão se formando como professor. Então, vamos aí, a organização do DCGO, ampliado, e a BNCC, Então, primeiro eu vou tentar explicar algo assim. A BNCC o que significa assim? Base Nacional Comum Curricular. Ela é um orientador para a organização dos currículos nos estados. Aqui no estado do Goiás, no município de Campos Belos, onde vocês vão estagiar, isso é muito importante, nós temos o DCGO, que é o Documento Curricular para o estado do Goiás, que é um currículo elaborado, e está sempre em construção a partir da BNCC, que a BNCC ela é nacional e ela orienta a organização dos currículos. Nesse sentido, vocês precisam compreender que, por exemplo, no estado do Tocantins tem um documento curricular para o Tocantins e assim vai. No município nós podemos também ter um outro documento, mas nós trabalhamos com o documento curricular para o estado do Goiás. Então, vocês vão estagiar aqui, precisa conhecer, Vamos aí. Então, o documento curricular para o estado do Goiás é ampliado e seus impactos para o projeto político-pedagógico da escola. Eu vou apresentar um cronograma aí, onde que a gente vai discutir as práticas, os campos de aprendizagem, os campos de atuação, vamos discutir as práticas de linguagem e eu vou aqui apresentar também um PPP, que é um projeto político-pedagógico, que é o planejamento, da escola. É um documento que norteia o trabalho da escola. Então, se você estivesse estagiando presencialmente na escola, uma das coisas primeiras que você ia chegar lá era pegar o currículo, o PPP da escola e analisar. Outra coisa outro documento que vocês iam analisar seria o DCGO, Mas o PPP é o primeiro documento que vocês vão ver na escola, então veriam na escola, então eu vou apresentar aqui um dia, tá bom? É o seguinte, esse é o organograma do documento curricular para o Goiás. O que é importante vocês saberem? Gente, olha isso aqui, ó. Ele é da educação infantil e o ensino fundamental. Da educação infantil tem esse eu e o outro e nós, corpo, gestos e movimentos. Aqui são como se fosse disciplinas, mas na educação infantil não tem disciplina. Então são áreas, áreas do conhecimento. Só para vocês terem uma noção do geral, da organização geral do documento curricular para o Goiás. O ensino fundamental, ele é organizado da seguinte maneira. As linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. O curso de letras precisa se preocupar com as linguagens, que isso aqui é o quê? Onde que vai estar situado língua portuguesa e língua inglesa, dentro das linguagens, Matemática só tem matemática, ciências da natureza só ciências da natureza, ciências humanas, nós temos 2 componentes curriculares, que é história e geografia. Então, língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física são componentes curriculares que pertencem à área de linguagem, tá bom? Isso é importante vocês se situar. E na educação infantil, como eu estava dizendo, só para vocês terem uma noção mais ou menos, tem ele é dividido para bebês, de 0 a 1 ano, 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas e crianças pequenas. É muito interessante essa organização, Eu já fiz uma discussão com algumas professoras sobre isso aqui, sobre essa organização, eu acho muito interessante. Então, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Aí tem uma habilidade para cada faixa etária, tá? A gente não vai entrar muito, porque a gente não tem
Não pode de jeito nenhum, porque não tem tempo. Volume 2, né? Esse é o volume 2 do DCGO, Documento Curricular para o Goiás. Né? O volume 2, ele apresenta os anos iniciais. Então, aí, por exemplo, geografia, o segundo ano, né? Então, ele tem aqui, ó, as unidades temáticas, que vem aqui né, o sujeito e o seu lugar no mundo, vai colocando aí os objetos do conhecimento aqui, e as benditas, né, que nós vamos discutir, as habilidades, né, que é aquilo que a gente pretende alcançar com os alunos, reconhecer a existência de normas de convivência social para os diferentes espaços, né? Então, a gente espera que os alunos desenvolvam essas habilidades, então a gente precisa direcionar, organizar a nossa prática pedagógica, planejar para que os alunos alcancem essas habilidades, entendeu? Então, o volume 3, que é este que nos interessa, que é o documento, é o ensino fundamental, os anos finais, né? Que é onde que a gente vai atuar nos anos finais. Então, aí tem a história, né? A história tem unidades temáticas, o objeto do conhecimento e as habilidades, história do sexto ano, por exemplo. Língua inglesa, né? Essa que tanto é importante para a gente conhecer, que somos do curso de letras, né? Eixos, oralidade. Pessoal, nós vamos ter vários eixos e eu vou ter um dia só para discutir para vocês os eixos, né? E as práticas de linguagem que eu já vou aproveitar e discutir os eixos. Unidades temáticas, interação discursiva, por exemplo, objeto do conhecimento, construção de laços afetivos e convívio, né? Aí vem aqui as habilidades, né, dentro disso aqui. Só que eu não vou entrar muito no curso no inglês, porque meu componente curricular é língua portuguesa, né? Deixa mais para a professora de estágio de língua inglesa, tá? Então, habilidades. Reconhecer e usar os cumprimentos e as expressões cordiais no convívio social para relacionar a linguagem verbal à linguagem não verbal com o intuito de estabelecer comunicação, né? Reconhecer, né? Então, essa aqui é uma habilidade F, 06 L1 01A. Isso quer dizer que é o quê? Que F significa ensino fundamental, 06 é porque é do sexto ano, L1 é porque é de língua inglesa, sim, L1 não, LI significa língua inglesa, e 01 é porque é a primeira habilidade. E A, porque dentro tem a A e a B. O estado do Goiás, ele dividiu a BNCC, as habilidades, eles dividiu as habilidades. Então, distribuiu melhor, por assim dizer. Então, aí tem a A e a B. Se fosse lá na BNCC, ela só teria até o número 1. A e B é coisa do Goiás. Então, vamos para o sexto, por língua portuguesa, que aqui onde que muito me interessa. Então, o que acontece? Eu vou discutir um dia só o campo de atuação, viu? Que temos aí campo jornalístico, temos o campo de pesquisa, campo artístico literário, entendeu? E outro dia eu vou discutir só práticas de linguagem, né? As quatro práticas de linguagem, quatro, se não me engano, né? Como está colocado aqui: leitura, escrita, análise da língua, que é equivalente a, né? Vamos colocar aqui gramática, né? Produção, leitura, produção textual, né? Então vamos aí, objeto do conhecimento. Para a gente planejar uma aula, precisa ter esse conhecimento aqui. Porque se eu vou desenvolver, eu quero que meu aluno desenvolva determinada habilidade. Vamos pensar aqui. Eu quero que meu aluno desenvolva determinada habilidade, eu preciso essa habilidade na área de escrita, na área de leitura, qual é a prática de linguagem que eu quero que ele desenvolva, né? Então, olha aqui, essa aqui é F69LP01A. Isso significa o quê, pessoal? Que F é ensino fundamental, 69 porque é do sexto ao nono ano, essa habilidade que vai ser trabalhada do sexto até o nono ano do ensino fundamental. LP porque significa o componente curricular, língua portuguesa. 01 é porque é a primeira habilidade. E essa 01, ela foi dividida em A, B, C e D pelo DCGO. Lá na BNCC, ela era apenas uma. Só é a primeira. Mas o DCGO, quando ele foi organizar, ele foi distribuindo essa habilidade. Então, ficou aqui assim, ó.
No sexto ano, compreender que os discursos seguem ideologias diferentes, sendo o sujeito, em algum momento, capaz de disseminar o discurso do ódio. Aí vem B, diferenciar a liberdade de expressão de discurso de ódio. C, analisar diferentes discursos contrapostos que oportunizem o contato com a tolerância. D, posicionar-se contrariamente a esse tipo de discurso, vislumbrando possibilidade de denúncia quando for o caso. Então, todas essas habilidades aqui são habilidades que os alunos precisam desenvolver. E aí venham para mim, enquanto professora, como é que eu vou planejar, como é que eu vou elaborar a minha prática, de modo que esses alunos, de fato, como é que eu vou planejar a aula, as atividades, quais tipos de metodologia eu vou utilizar para que meu aluno, de fato, chegue a essas habilidades, hein? Vamos pensar nisso, viu? E aí a gente eu vou focar nos campos de atuação, prática, linguagem e habilidade nessas próximas aulas, por enquanto eu estou falando da organização da BNCC, para vocês terem uma noção. Então vamos aí, EF 69 LP01, diferenciar a liberdade de expressão de discurso de ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidade de denúncia quando for o caso. Essa é a habilidade como está lá colocada, posta lá na BNCC, né? A 2, aí já vem a habilidade 2. Analisar e comparar peças publicitárias variadas, cartazes, folhetos, outdoor, né, propagandas. Então, essa aqui é uma habilidade que dentro quando ela dentro da BNCC, quando ela foi para o documento curricular do Goiás, ela foi desmembrada, distribuída para melhor compreensão do trabalho do professor e ele planejar melhor a aula dele, entendeu? Pensando nessas etapas, né? Então, eu tenho duas habilidades que estão na BNCC, que eu acabei de ler também, ela já é distribuída, essa número 1, lá no documento curricular para o estado do Goiás, para vocês entenderem, né, que a BNCC não é currículo, mas ela é orientadora do currículo, no caso nosso, DCGO, né? Então, o que sabemos sobre o DCGO? O DCGO é um documento curricular que está orientando a prática de todos os professores, então todos os professores já estão trabalhando bastante, né? E aí, dentro da universidade, a gente ainda não tem uma normativa bem clara, orientação sobre como trabalhar, mas o fato é que, se nós, professores estagiários, sabemos que chega lá, o aluno do curso de letras, estagiando, vai entrar em contato com determinada currículo, determinada proposta curricular, é obrigação nossa, enquanto professor, trabalhar, claro, que o documento curricular para o estado do Goiás, né? Que ele é que está orientando o trabalho de todos os professores. Por exemplo, eu sou professora de língua inglesa e de ciências na escola, na educação básica, e eu preciso seguir, né? Eu planejo as minhas aulas, eu me oriento a minha prática a partir das habilidades, né? E das propostas curriculares apresentada pelo DCGO, né? E já tem uns 3 anos que a formação, que a discussão, que a gente já está trabalhando nesse rumo, certo? Então, a Organização Geral da BNCC, caminhos até o DCGO ampliado. Então, o que é a BNCC? A BNCC traz como diferencial a quebra de paradigmas nos processos de ensino e de aprendizagem. Se antes o conteúdo era visto como ponto focal deste processo, hoje o desenvolvimento das competências gerais é que ganha atenção central, né? Então, é um currículo das competências. Competências é saber fazer, né? Então, não é. Então, tipo assim, eu conheço a história, eu conheço a história. Eu conheço, por exemplo. Tá vindo um bocado de mensagem pra mim. Vai ficar gravada na câmera, oh meu Deus. Então é o seguinte. Eu sei quais são os males que uma poluição causa no meio ambiente. O que importa que você sabe. O importante é que você saiba também, não é só importante saber, o importante é você saber aplicar esses conhecimentos na realidade, em vários contextos no qual você atua, entendeu? Então, é o currículo das competências, né? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem, essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidade da educação básica, né? Então,
O que acontece aí? É um documento de caráter normativo, quer dizer, eu não sei se eu trabalho a BNCC, se eu trabalho a partir... Não, tipo assim, é normativo, tem que trabalhar, é obrigatório, não tem esse negócio de querer, não. A gente tem que seguir porque ela é uma lei. Então, é a organização, viu? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O que são competências, gente? Que é o eixo, né, da BNCC. Competências são um conjunto de habilidades e conhecimentos relacionados que permitem que uma pessoa atue efetivamente em um trabalho ou situação. As competências nos dá o como, né? É definido pelas competências de uma pessoa, traduzindo habilidades e conhecimentos em comportamento no trabalho e demonstrando a capacidade de executar as tarefas com competência. É, é esse negócio que eu estou falando, é o saber fazer, né? Para além de eu compreender conceitos, eu preciso pensar nesses conceitos contextualizados na prática, entendeu? Segundo Philippe Perrault, competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informações, né, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Então, vocês vão ver sempre nas habilidades lá, esse desenvolvimento. O saber conceito, saber utilizar e mudar uma certa realidade. Vocês vão viu lá no discurso do ódio, lá, tipo assim, em primeiro momento eu compreender alguns conceitos, depois eu saber diferenciar, né, ele em determinados conceitos, depois atuar para combater essa disseminação do discurso do ódio. A atuação. Foco no desenvolvimento de competências. O conceito de competência adotado pela BNCC, né? Mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no exercício pleno da cidadania e o mundo do trabalho. Gente, isso aqui dá pano para manga. Que é até difícil me ler um trem desse aqui e ter que passar por ele, sinceramente. Né? Mobilização de conhecimentos. Como é que os conhecimentos que eu preciso mobilizar para, né, desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, exercer cidadania e atuar no mundo do trabalho. Vou até passar direto isso aqui. Vamos aqui. Então, mas é para vocês compreenderem o que é competência, como é que são colocadas essas competências. Então, vamos aí, conhecimento, eu preciso conhecer, né? Todo esse arcabouço cultural, de conhecimento científico, que foi me deixado por todas as gerações minhas passadas, eu preciso conhecer os conceitos. Preciso desenvolver um pensamento científico, crítico e criativo, né? Ter um repertório cultural, né? Além de eu preciso atuar de forma de escolher, né, o que é que eu gosto mais, o que é melhor para mim, né, não só de uma forma passiva como consumidor, mas atuar nesse contexto. Comunicação, né, atuar na comunicação, cultura digital, ter uma desenvoltura na cultura digital. É um currículo que tem muita essas questões, né, da inserção do indivíduo nesse mundo digital. Trabalho e projeto de vida. Algumas habilidades, somente no ensino médio, vai direcionando o aluno desenvolver o protagonismo, no sentido de organizar a própria vida, de começar a pensar como é que ele vai planejar a vida dele, ter um projeto de vida, saber o que ele quer da vida. É mole ou quer mais? A argumentação, né? Para além de eu apenas saber conceitos, dizer sim, dizer não, mas argumentar, propor e contrapor, né? Autoconhecimento e autocuidado, né? Conhecer a si mesmo, se cuidar, né? E todas as habilidades, elas vão... E as áreas do conhecimento vão direcionando para essas competências gerais da BNCC, viu? Empatia e cooperação, né? Eu e o outro. Oi. Responsabilidade e cidadania, né? Então, a cidadania é uma palavra que tão forte, tão presente aqui na BNCC, e quando eu penso tanto que eu já tenho trabalhado sobre ela, discutido, escrito sobre ela e sobre o desenvolvimento dela, né? E eu fico pensando assim, responsabilidade e cidadania, né?
quão grande é o desafio do ensino fundamental, da educação básica, nesse contexto. O que são habilidades? Uma habilidade é uma capacidade aprendida por meio de treinamento ou experiência. Para obter um resultado desejado ou realizar funções de trabalho, a habilidade é adquirida através de um esforço. Isso para realizar atividades ou funções envolvendo ideias, habilidades cognitivas, objetos, habilidades técnicas ou pessoas, habilidades interpessoais. Em outras palavras, as habilidades nos dão o quê? Né? Elas nos dizem quais tipos de habilidades uma pessoa precisa para realizar uma atividade ou um trabalho específico, né? Então, você tem habilidade para pintar uma parede, né? Então, essas habilidades aí estão colocadas lá na Base Nacional Comum Curricular e no DCGO, né? Como habilidades que cada aluno precisa desenvolver a partir do estudo, né? A partir de frequentar as aulas, a partir de entrar em contato com a prática do professor, com conhecimento colocado ali, né, a partir do currículo. Então vamos aí, o EF 06MA32 é o seguinte: EF é ensino fundamental, 06 significa que é do sexto ano, esta habilidade, MA significa que é de matemática, e 32 quer dizer que é a número 32 habilidades de matemática do sexto ano. Então, qual é a habilidade, o aluno pensa, vamos pensar no aluno. O aluno, ele precisa o quê? A partir dessa habilidade, se espera o quê? Que ao final ele seja capaz de interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisa sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentados pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráfico, e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. Matemática? Oh, meu Deus, na língua portuguesa não é matemática mesmo, gente, é isso aí, ó. Tipo assim, os conceitos que eu aprendo em matemática eu preciso utilizar na minha vida real, entendeu? Eu preciso assistir um jornal e compreender. É isso que se espera, gente. É isso que se espera. EF 89 LP36. EF, ensino fundamental, 89, quer dizer que essa habilidade significa que é do oitavo e nono ano, LP, língua portuguesa, 36. Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos como poemas concretos, poemas, haikais, liras, micro, roteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas. Explorando o uso de recursos sonoros e semânticos, como figura de linguagem, jogos de palavras e visuais, jogos de palavras visuais, né, como relações entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica, de forma a propiciar diferentes efeitos sentitivos, assim. Tudo isso aí, viu, que o aluno tem do oitavo ano. Então, no oitavo ano tem uma responsabilidade de apresentar, e aí os alunos já têm no nono ano já fazer, né, parodiar poemas, essas coisas, interpretar e resolver situações, como estão aí colocados nessas habilidades. O que é objeto de conhecimento? E aí a gente pensa o seguinte: se aquelas habilidades são propostas daquele jeito lá, alguns alunos eles terão dificuldade pela própria organização do conhecimento, pelo próprio material, pela própria realidade social e econômica que eles vivem, os professores e o contexto em que estão inseridos, ao valor, ao espaço que a educação tem na família. E aí alguns alunos terão uma certa dificuldade. Então, aqueles alunos que vão, que já não têm tantas dificuldades, vai indo na frente, sobressai, você tá entendendo? Então, vai havendo um distanciamento maior entre aqueles que conhecem, que têm mais possibilidade de desenvolver-se academicamente, de se desenvolver a cidadania, e aqueles que não tem. Então, vai criando-se um abismo entre os que podem e os que não podem. Isso é muito triste, né? Conhecer a realidade, o que é objeto do conhecimento? Conhecer a realidade significa compreendê-la e explicar. O conhecimento humano tem dois elementos básicos, um sujeito e um objeto. O sujeito é o homem, o ser racional que quer conhecer. O objeto é a realidade, as coisas, os fatos, os fenômenos com que coexistimos. Sujeito e objeto formam entre si uma relação mútua e de complementariedade, pois o sujeito, aquele que aprende, pretende conhecer, se relaciona com o objeto.
o qual será conhecido de tal forma a produzir o que chamamos de verdade científica, né? Então, eles estão apresentando aí um conceito, né, de objeto do conhecimento, que vai estar sempre lá presente em todas as disciplinas. Aqui, ó, nesse aí, ó, aqui nós temos unidade temática, depois temos objeto do conhecimento, que vai estar ali na frente da habilidade. Transformações reversíveis e não reversíveis são o objeto, nesse caso aqui, de ciência. O que muda com a BNCC para o professor? Algumas das principais mudanças que a Base Nacional Comum Curricular trará para a rotina do professor, dentre elas, citamos a intensificação do novo olhar sobre a educação, o maior protagonismo do aluno, a maior inserção da tecnologia e as novas metodologias de avaliação, né? Então, se muda algumas habilidades, deslocando o aluno um pouco mais para além de consumidor, mais de produtor do conhecimento, com certeza vai mudar também a forma de avaliar. Precisa mudar a forma de avaliar. Eu não posso avaliar mais a partir daqueles questionários enjoativos enormes que perguntam sobre conceitos. Isso já não é suficiente. Então, a forma de avaliar precisa mudar, né? Então, uma das características que eu destaco sempre quando eu estou discutindo a BNCC, interdisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade, essa relação entre o conhecimento, e vocês vão prestar atenção nisso nas habilidades, gente, como elas dialogam, né, uma com a outra, como é que uma habilidade de matemática dialoga com a habilidade de língua portuguesa, que dialoga vocês vão procurando esses laços, assim, vocês vão encontrar. A pesquisa, né? O aluno ele precisa estar pesquisando, precisa estar, então aí eu falo para vocês precisam ser pesquisador, que eu não sei como é que se forma aluno pesquisador se o professor não for pesquisador. Não tem, é muita incoerência, né? É muito complicado isso. Tecnologia digital de informação e comunicação. É uma relação diferente que propõe para o aluno e para o professor. Não é simplesmente consumidor de tecnologia, mas ele precisa atuar com desenvoltura, dominar de fato as tecnologias, saber utilizar para o desenvolvimento da cidadania. Então não adianta ficar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, não adianta, entendeu? Então tem que seguir mesmo, dominar e utilizar ela para o seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. Então vamos aí, BNCC e o currículo, né? Temos aí a Base Nacional Comum Curricular é uma referência obrigatória e não é um currículo, é uma referência, ela é obrigatória, mas não é currículo. Você pode ligar a luz, Luísa? Seu papel é ser um insumo para a elaboração e revisão dos currículos da educação básica, né? Então ele tem que organizar mais uma coisa, ele tem que orientar, né? E agora uma coisa aqui, 3. Da base ao rumo da educação, isto é, diz onde quer chegar enquanto os currículos traçam os caminhos. Então, isso aí já havia acontecido enquanto a gente não estava com o DCJ pronto, a gente estava seguindo, já olhando para a BNCC, tipo assim, para falar, é por aqui que nós vamos, né, até chegar o documento, mas o documento curricular, ele orienta mais, né, a nossa prática, mas a gente precisa conhecer a BNCC, senão... Então, eu gosto muito desse círculo aqui, ó, BNCC, currículo da rede, PPP da escola e plano de aula do professor. Nossa, mas eu gosto desse círculo aí. BNCC, gente, ela é orientador dos currículos da rede, no caso, o currículo da rede é o DCGO, que vai orientar o PPP da escola. Se não orientar o PPP da escola, nada feito. E que vai orientar o plano do professor. Quer dizer, então a BNCC jamais vai chegar lá com um espírito que muda o conteúdo, que vai mudar toda a prática, não. Existe todo um processo que, se ele não for respeitado, se ele não for levado em consideração, se ele não for foco de pesquisa, de atuação, de força de vontade, de conhecimento do sistema e dos professores, da escola, que ele não vai dar certo, não adianta, não adianta. Então, o PPP é a estrutura básica. O projeto político pedagógico, para que e qual sua estrutura, né? Então, é tudo muito rápido, então vamos aí. O projeto político pedagógico é um documento que possibilita a autonomia de cada instituição educacional e, portanto, pode apresentar diferentes estruturas e elementos. Considerando a sua organização e funcionamento, sugere-se alguns itens importantes para compor essa estrutura. Contextualização histórica e caracterização da instituição. Onde que sua instituição está? Onde que a escola está? Quem ela é? Para que ela atende? Qual é o nível de
de atuação dela e de nível de relação dela com a sociedade, qual ela está inserida, quais são as características da sociedade onde ela está inserida, entendeu? Então, eu preciso ter isso muito claro no PVP. Diagnóstico de indicadores educacionais. Onde que eu estou, tipo assim, dentro de um documento geral, eu preciso saber quais são os meus objetivos, né, educacional, os indicadores, tipo assim, eu quero eu quero alcançar isso, eu quero desenvolver isso, quais são os indicadores nacionais que eu tenho que me situar. Então, do contexto, o número 1 é o contexto. E o segundo, e o número 2 é o universal, tipo assim, os indicadores que eu tenho de educação em nível mundial, em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, entendeu? Então, a missão, qual a minha missão, visão e princípios da instituição educacional? Qual é o objetivo? Qual é a minha missão? Qual é o meu princípio, né? Qual é o meu objetivo com o meu trabalho, né? Fundamentação teórica e bases legais. Tipo assim, o que referencia minha prática, minha realidade, meu projeto educacional? Qual é a fundamentação teórica, né? Qual a base legal? Plano de ação, tipo assim, é o referencial de agir. Tipo assim, diante de tudo isso aí, o que eu quero? Né? Então, de um modo geral, gente, o PPP ele tem que responder o seguinte: onde eu estou, né? Onde eu estou, onde eu estive, onde eu estou e para onde eu vou. E o que eu vou fazer para chegar lá? Então, é o contexto histórico, né? Situação histórica, que é onde eu estive, onde eu estou, quer dizer, o contexto atual, né? Para onde eu vou, né? Qual é a minha missão e o plano de ação, o que eu vou fazer para chegar lá e onde que eu estou pretendendo ir, né? Então, eu preciso me situar nesse tempo e nesse espaço enquanto escola, enquanto instituição de educação, eu só não vou em lugar nenhum. Vamos interagir? Registre algumas ideias, ações que julgue necessária para que as mudanças aconteçam, né? Essas mudanças propostas aí pelo DCGO e pela BNCC possam de fato se tornar realidade. Escreva ou grave uma breve mensagem e poste aqui no grupo a reflexão da turma. Então vocês vão fazer o quê? Diante de tudo que a gente colocou, por enquanto eu só coloquei, fiz um tour rápido pela BNCC e o DCGO e eu gostaria, né, que vocês colocassem aqui, né, no grupo, o que vocês acham, assim, que precisa, para que essas mudanças, né, para que essas mudanças propostas pela BNCC, pelo DCJ, se tornem de fato real, o que a gente precisa fazer? O que precisa mudar? Né? Como eu preciso me situar enquanto professor, enquanto sociedade, certo? E é isso, gente. Aí eu vou colocar o cronograma aí e a gente vai discutir o cronograma dessas atividades de orientação de estágio e a gente vai seguir, mas por enquanto eu gostaria muito que vocês fizessem essa reflexão aqui no grupo, certo? Boa noite.